conta aí, meus amigos. Flamengo vence por 2-0 a equipe do Olímpia na Copa Libertadores da América. Vamos ver o pós-jogo aqui da ESPN. Beleza, os companheiros, partida meio preguiçosa desse time do Flamengo, hein? Vou te contar um negócio. Vamos ver aí, o pós-jogo tá bem bacana aí, com o Léo Bertozzi, André Kfouri, William Carvalho, Vitor Birner, Pedro Ivo, Vascaíno, mais gente boa também. Mas antes, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E, cara, por mais que o Flamengo não fez um bom jogo, é um resultado que obriga o Olímpia a sair pro jogo. Eles não vão poder ficar nessa retranca braba, linha de 5, linha de 6 lá no Paraguai, no Defensor Del Chaco. Mas é um jogo também, né, meus amigos, que complica. Eu falei 2-0? Não, 1-0. 1-0, Flamengo. Eu falei 2? Comenta aí e deixa a tua cidade com o teu nome também, no próximo vídeo eu mando um salve aí. Deixa aí, vambora pro vídeo, meu querido. Assiste até o final, vamos lá. A parceria já é histórica nesse time do Flamengo. Agora que o Vitor Birner já falou, boa noite, Pedro Ivo, tudo bem? Boa noite, eu não queria também atrapalhar. Se o Birner tiver mais alguma coisa... Eu incomodei o senhor? Não, se quiser que eu me retire, muito mais o roteiro do programa. E o Dimas começou aqui, nosso editor-chefe, no ouvido, mas vamos falar do que interessa. Se o Dimas quiser, eu posso ir embora. 1-0 pro Flamengo. 1-0 pro Flamengo. É claro que fica uma sensação de que o Olímpia é um time tecnicamente muito abaixo. O jogo em casa, você vai decidir fora. Fica aquela coisa de que poderia ter sido feito 2, 3. Agora, é preciso considerar que também tinha um outro time do outro lado do campo com uma ideia. A ideia foi bem executada. A ideia do Flamengo no primeiro tempo não foi bem executada. O Flamengo teve problemas para executar a sua ideia de tentar gerar volume e criar chance. O Flamengo teve a bola, não teve exatamente um volume para a gente falar teve muito volume e não teve chance. Não, o Flamengo teve a bola e somente isso no primeiro tempo. Teve dificuldade de se aproximar, teve dificuldade de triangular, teve dificuldade de achar um passe por dentro que pudesse achar, fosse o Gerson Arrascaeta com um pouco mais de espaço para ser genial e encontrar depois um atacante. Acho que faz falta ali o Felipe Luiz nesse momento, porque é o Felipe Luiz que quase sempre quebra uma defesa, entorta uma defesa achando uma bola que entra por dentro. Faltou isso por ali, ele não estava à disposição. No segundo tempo, interessante, porque não necessariamente o São Paulo precisou alterar peças para alterar o time. Ele abre bem o Gerson quase como um lateral, como um ala, o Ayrton até ficando um pouco mais. Empurra o Bruno Henrique dentro da área, faltava de fato isso. É o que o Bruno Henrique já explicou melhor que a gente, o Bruno vai explicar muito melhor que a gente. É um déjà vu ali de uma Libertadores, da última Libertadores que Bruno Henrique e Gabriel tiveram juntos no mata-mata, porque do ano passado o Bruno estava lesionado. E a de 2021, acho que se eu não me engano, se minha memória não me trai, as semifinais contra o Barcelona de Guayaquil teve muito disso. Sim. Gabriel cruzando, Bruno passando e finalizando. É um déjà vu. Os 2 gols. Tem um lado afetivo, a torcida do Flamengo volta a se aproximar muito desse encanto de Bruno e Gabigol, acho que é positivo. Foram 4 gols do Bruno Henrique nesse confronto. Sim, o 2-0 lá e o 2-0 cá. 2-2. E essa combinação. E tô com o Vitor até, agora falando sério. Por mais que fique uma sensação de 2-0, 3-0, podia construir, podia resolver, é muito difícil imaginar um Olímpia te atacando, te sufocando para fazer mais do que fez aqui no Maracanã. A proposta vai ser essa, é pensar como você vai furar. O Flamengo volta a ter minimamente dificuldade, teve contra o América Mineiro, se eu não me engano, recentemente, a partida de fim de semana de Campeonato Brasileiro. Quase perdeu o jogo. É preciso pensar, para não ficar aquela coisa de empurrar 0-0, tempo passando, jogo em Assunção, é complicado, é catimbado e evitar qualquer tipo de surpresa. Pensar como furar isso. Perfeito. Já vou acionar o Jean Oddi lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai ver o São Paulo também, coletivo, a palavra dos jogadores. Toda essa cobertura você acompanha com a gente no Linha de Passe. 1-0 diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Olímpia no jogo de hoje, hein, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. De novo, né? Boa noite, Vitor. Um prazer, noite, prazer te encontrar. Agora seguindo a ordem das coisas, né? E uma boa noite ao pessoal em casa também. Diz mais sobre o Flamengo, mas isso na verdade é um clichê, né? Porque o Flamengo, com a capacidade que tem o seu grupo, com a quantidade de futebol e de talento para jogar que os jogadores do Flamengo têm, evidentemente o Flamengo vai ser sempre o time de quem se espera mais. Em casa, com o Maracanã lotado, um adversário tecnicamente inferior, como nós vamos poder dizer a respeito da enorme maioria dos times que jogam a Libertadores, talvez no cômputo geral, todos os times do ponto de vista individual, quantidade de talento mesmo, puro, né? Futebol puro, não trabalho de equipe, times estabelecidos, ideia de jogo, etc. Então o Flamengo vai ser sempre o time que puxa a análise. Talvez seja meio injusto, mas é assim que funciona. O expediente usado pelo Arce hoje é o expediente que provavelmente vai ser usado por qualquer equipe a partir de agora que visite o Maracanã, independentemente da ordem dos jogos, independentemente do resultado, se por acaso o Flamengo
se a gente estiver falando de um jogo em que o Flamengo começou jogando fora de casa, que é tentar trancar o Flamengo, que é tentar travar o jogo coletivo desse time, que começa a aparecer com uma forma mais frequente e até com uma certa identidade. Hoje o Zinho, no final do jogo, depois das substituições, falou, é um padrão muito parecido com 2019 e o time do Jesus, em termos de desenho. E toda vez que alguém fala isso, é claro que eu não estou fazendo uma crítica ao Zinho, mas toda vez que alguém fala isso, muito provavelmente há quem diga, não, calma aí, já passou, isso aí não vai voltar, não se trata de uma comparação. E não é uma comparação, é uma lembrança em relação a uma forma de jogar, a um desenho de equipe, com alguns, cada vez menos, claro, jogadores que o Flamengo ainda preserva em relação àquela temporada tão encantadora. E os dois que são muito decisivos, porque eles são decisivos individualmente, eles são decisivos quando jogam como uma dupla, eles são decisivos quando se encontram em campo. E muitas vezes é assim, com o Gabriel oferecendo o gol para o Bruno. Quando o Bruno Henrique diz agora no final, essa jogada que ele corta para dentro, que ele começa por fora e me acha por dentro, não é novidade para ninguém, de fato não é, mas ninguém consegue marcar. Ou será que o Arce e os jogadores do Olímpia não estudaram esse tipo de lance? E aí, num jogo como esse, não acho que o Flamengo falhou coletivamente hoje e resolveu a partida no talento individual. Não foi isso que aconteceu. E se tivesse acontecido, seria... Aí a gente decide aqui se é mais demérito ou mais mérito. Mas eu concordo com a leitura de que o resultado poderia e deveria talvez ter sido maior, mas... especialmente no primeiro tempo, o Olímpia fez um jogo muito bom no sentido de conter o Flamengo. A gente está falando, né, Bertozzi, de Gabigol e Bruno Henrique, né? Só que mais uma vez pudemos ver Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, que muita gente fala do quarteto, mas lembrou, André? Quinteto. É um quinteto. Jesus, né? Com Jesus era um quinteto, tinha o Gerson também nessa história. Vai se desenhando um Flamengo novamente com esse quinteto mesmo, até por tudo que aconteceu com o Pedro, e a gente vai falar sobre isso também? Vai sim, William. Boa noite a todos, ao Fã do Esporte. Até pela facilidade desses jogadores se adaptarem a funções, né? E o Gerson é um grande exemplo disso, né? O Gerson não decide diretamente, mas se ele não fosse um jogador que tem a facilidade de cair pelo lado esquerdo, e o Sampaoli já usou, até na França, por exemplo, por ali em outras situações. E acho que ele mostrou hoje a capacidade de mexer no time sem mexer peças, né? Como o Pedro Ivo já deixou muito claro. Então você tem aqueles mesmos jogadores, mas aproximando o Bruno Henrique do Gabigol, você vai ter essa parceria. Eu não sei se o Bruno Henrique mais vezes já fez esse gol ou já respondeu sobre essa parceria. Sim. Porque e não é culpa de quem pergunta, porque é a pergunta óbvia, mas as perguntas óbvias também têm que ser feitas. Mas você vê que ele abre até um sorriso, né? Ele fala... Tem duplas históricas no futebol que a gente vai mencionar. Pô, a gente gosta de mencionar as duplas, sabe? O futebol dos anos 90 no Brasil tinha tantas duplas marcantes, né? E quando a gente falar do futebol do Flamengo, desse time daqui a 10, daqui a 20 anos, vamos lembrar de Bruno Henrique e Gabigol como uma dupla que se complementava. E sem querer aqui diminuir em nada o Gabigol, o Bruno Henrique é o jogador do Flamengo que seria o primeiro que eu escolheria para jogar uma decisão amanhã. Porque a capacidade dele de melhorar em jogos decisivos, em jogos grandes, em jogos eliminatórios, é absurda. Você pode contar com ele. Eu até mencionei aqui na nossa última participação, você pegar o Flamengo e Liverpool para ver. Contra um time espetacular que era o time do Liverpool, e ele jogou como se fosse mais um jogo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, como se fosse mais um. Eu fiquei surpreso com a recuperação dele, claro, ficou um ano parado, mas quando ele voltou, como ele já, claro, parou de novo, se machucou mais uma vez, mas assim, os retornos dele nesse período, mesmo que picotados, ele voltou bem. Fez um jogo, outro, e já estava novamente no ritmo, com muita vontade. Não sendo mais menino, né? Exatamente. Não é um jogador em começo de carreira. Então, às vezes, você fica um pouquinho mais preocupado. Então, a gente vai voltar às discussões de antes, que são, por que o Pedro está jogando menos, né? Por que o Pedro está querendo espaço? Mas olha de quem que é o espaço. Pois é. E olha de quem já era o espaço antes. Pois é. Né? Então, a cada situação que você vê como essa, você tem que entender que o do Flamengo tem hoje uma hierarquia, e que na hierarquia atual e histórica do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique são maiores, estão à frente. E o jogo de hoje prova isso. De fato, assim, coletivamente, o Flamengo mereceu ganhar o jogo. A gente tem culpa de criar também uma expectativa sempre grande no Flamengo e de ficar, às vezes, frustrado porque foi só 1-0. Sim. Mas tudo que você quer num confronto eliminatório é não precisar ganhar o segundo jogo fora de casa. E isso o Flamengo conseguiu fazer.
Geode, direto do Maracanã, vai bater um papo com a gente, participar desse linha de passe a partir de agora, depois dessa vitória do Flamengo. Acompanhou em loco e acompanhou em loco também esta sintonia maravilhosa entre Gabigol e Bruno Henrique. É impressionante, pode ficar um tempão os dois sem atuarem juntos. Quando volta, essa sintonia ela não se perde, ela não se desgasta. É como se tivessem jogado outro dia juntos ainda em Jean. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, eu acho que assim, havia antes do jogo uma expectativa grande sobre uma goleada, 3 ou 4 gols e tal, e acho que talvez o que tenha impedido isso foi uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático do Olímpia. É claro que o Olímpia é muito inferior tecnicamente ao time do Flamengo, isso é evidente, por isso o Arce montou o time do jeito que montou, mas acho que fez uma partida taticamente quase que perfeita e dificultou demais a vida do Flamengo. O que talvez tenha demorado a acontecer foi justamente o Flamengo buscar essas alternativas. E quando o São Paulo buscou a alternativa, no intervalo, né, mudando no posicionamento de 2 jogadores basicamente, do Gerson e do Bruno Henrique, o gol sai, e aí com essa dupla que você está citando aparecendo, eu acho que é um gol muito, muito valioso. Assim, independentemente de não ter acontecido talvez a goleada que muita gente esperava, é um gol que obriga o Olímpia a vencer no Paraguai. E esse é um grande problema para o Olímpia. Precisar vencer o jogo, do jeito que for, na hora que for, significa ter que sair para o jogo em algum momento. Não vai dar para o Olímpia fazer o que fez no jogo de hoje, ainda que tenha conseguido botar 2 bolas na trave, mas convenhamos, né? Elas nem refletem muito a pressão ou o volume de jogo do Olímpia. Claro que pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer, mas acho que é um gol esse do Bruno Henrique que a gente está vendo, que obriga o Olímpia a jogar de um outro jeito no Paraguai, e esse jogar de um outro jeito, muito provavelmente vai significar um Flamengo tendo bem mais espaço para jogar, um Flamengo que tem jogadores que sabem explorar muito bem esses espaços, hoje tolhidos completamente pelo time do Olímpia, que, repito, para mim fez uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático. É isso. Você vai falar, Bernardo? Não, quando o Jean diz que tudo pode acontecer no jogo que vem, eu quero tratar tudo de uma maneira muito ampla, porque tudo significa tudo. 100%, né, de possibilidades. Para mim, o tudo que podia acontecer de errado para o Flamengo quase aconteceu hoje. Chegou muito próximo do tudo, porque eu notei os colegas elogiando muito a atuação do Olímpia. O Olímpia se esforçou, né? A ideia é uma linha de 4, que o Flamengo vai esmagando, empurrando, vira a linha de 5, vira a linha de 6 ali para o 6-3-1, muitas vezes, porque o Olímpia é um time mal treinado. O Olímpia é um dos 2 times entre os 12 do Campeonato Paraguaio que não venceu. Tem a segunda pior defesa. O Arce chegou outro dia ainda. Tudo bem, tem a segunda pior defesa do Campeonato Paraguaio. Terceiro jogo dele, hein, Biner? Oi? O terceiro jogo do Arce. É o terceiro jogo do Arce apenas, e acho que assim, a partida de hoje foi uma ideia que ele teve desde o começo. Eu acho que não foi nem o Flamengo que empurrou, né? A linha de 5 atrás com o Torres saindo da linha de meio-campistas e formando uma linha de 5 defensores, acho que foi a ideia que ele teve desde o primeiro minuto. Por isso que eu acho que assim, o trabalho do Arce hoje, ele foi muito bom. O Olímpia vinha sendo mal treinado pelo Diego Aguirre, eu acho que é uma outra história, mas achei que hoje o Olímpia foi bem. Então, é que ontem a gente teve uma discussão aqui sobre o Atlético Mineiro e os 9 jogos do Filipão e a capacidade de arrumar a defesa para parar o Palmeiras. E o Palmeiras, que é o outro grande favorito à conquista da Libertadores, está até do lado mais fácil da chave, não tem o poderio ofensivo do Flamengo, né? E o Filipão, que tem 9 jogos, um time melhor e muito mais potência, não conseguiu arrumar essa defesa e disse que fazer isso rapidamente seria um milagre. O Filipão, historicamente, é um técnico melhor que o Arce. O Arce não é um técnico consagrado, um técnico com grandes feitos na carreira, só para fazer uma comparação. Aliás, o Arce pode ter aprendido uma coisa ou outra com o próprio Pode ter aprendido, você pode ter aprendido no lateral direito, né? Do time campeão com o Grêmio. Então, eu acho que o Olímpia fez o que era possível no seu limite hoje. As coisas todas funcionaram, mas esse Flamengo, que é o Flamengo que virou o jogo contra o Atlético, que é o Flamengo que jogou muito contra o Grêmio, que é o Flamengo que ainda tem suas oscilações, hoje teve uma oscilação de baixa. O resultado é positivo, é óbvio, é uma vitória, e eu acredito muito mais, eu não tenho como saber se vai ou não vai acontecer, no Flamengo ganhando o jogo de volta, e até com mais facilidade, talvez, do que aqui, do que foi no Rio de Janeiro. Porque ali tem uma coisa muito diferente, uma torcida extremamente fanática, um ambiente extremamente quente,
de um tricampeão da América, de uma torcida que tem muito orgulho. Um estádio da sua equipe, também. Que deve estar muito satisfeita com o resultado de hoje. Biner, vamos fazer um exercício aqui? Claro. Tá, você é o glorioso Tique Arce, tá? Sim, senhor. E antes do jogo eu chego pra você e falo, ó, assina aqui, 1-0 pro Flamengo. Você nem joga. Na hora. Na hora. Fechou? Não. Você nem joga. Por isso, Não, meu não. raciocínio. Entra no avião e volta. Acho que é por isso que quando o Jean puxa de lá... Lembrando que o resultado pro Flamengo é positivo. Exato. Tá? Sim. Mas- Eu tô pensando do claro, ponto de vista claro. do Olímpia. É que talvez o confronto estar aberto para o segundo jogo, a gente vai debater o que o Flamengo poderia ter feito além do 1-0 e que o Olímpia fez. O Jean eu acho que foi até mais enfático e eu não discordo dele não, quando ele fala que foi muito bem executada. A gente já falava. Foi? Você lembra, para quem não nos assistiu ontem, que você citou o programa de ontem, que a gente comentava da não defesa do Atlético, do excesso de... 1-0 ontem tinha uma outra sensação. O Palmeiras teve muito espaço e só fez um no primeiro tempo. O que você falava que você imaginava? Esperava que o Filipão fosse fazer o quê? Que ele poderia fazer O que o Arce fez hoje. Então, exatamente. Então, o Arce entrega... O Arce Não tem o mesmo muito o que desenho, fazer. a mesma ideia. O Olímpia em crise, ele chega já sabendo que o confronto é contra o Flamengo com pouco tempo, é o terceiro jogo dele, o meu primeiro jogo é no Maracanã. Eu vou me fechar. Ali é, em tese, 4-5-1, que às vezes era uma linha de 5, muitas vezes foi uma linha de 6. Em alguns momentos, o Olímpia tinha que parecer que dois laterais pela direita, 2 laterais pela esquerda e 2 zagueiros fechando. Era Tanto que o praticamente uma linha de gol, 6. o gol não mudou a postura do Olímpia em nada. Exatamente. Eles vieram para Nada, isso. Eles nada. vieram para aquele primeiro tempo. Picotar, catimbar, o tempo passar. O Jean comentava na transmissão. A cada bola parada é ótimo, é um alívio. O Olímpia está vendo... Ele quer isso. Contra o detalhe. Ele não quer jogo. Diga. Contra a arbitragem Sim, também, ruim, achei ruim. facilitando, né? Porque deixa o jogo ser picado, cozinha o jogo, não dá cartão em outro lance que é dúbio, né? Então, vai alimentando a ideia de jogo tô de do acordo, Olímpia, né? Não dá não- pra colocar na contra-arbitragem o resultado, mas facilita. Mas num curto espaço de tempo ali no primeiro tempo, foram 3 ou 4 chegadas mais firmes de jogadores do Flamengo, que a arbitragem não transformou isso em punição, em cartão amarelo, então os jogadores do Olímpia se sentiram à vontade para tal. O primeiro tempo foi assim. Então, mas é assim, é a estratégia dele. Ele não tinha futebol a oferecer. Ele tinha um não futebol. Ele foi tirando. Foi tirando. Não tô fazendo nenhuma crítica foi ao Olímpia. tirando. Não, claro, era o que poderia ser feito no confronto entre o melhor elenco da América do Sul e o Olímpia, que hoje tem muito mais de história, tricampeonato, jogo da volta, isso, não futebol, era o que poderia ser feito. Isso é possível, picotar, travar sem agressão, e foi o que fez. E aí tem um ajuste. E aí o São Paulo olha e fala, opa, o que eu vou fazer? Tá difícil aqui, vou abrir bem o Gerson, vou tentar abrir bem o outro lado, abro bem o Gabriel bem aberto pela direita num segundo momento, vou posicionar, vou fixar um pouco mais o Bruno lá dentro, e aí você vai tentando tirar. A partir do primeiro momento, aí o Léo fala da manutenção de ideia. A partir do primeiro gol, por um momento eu achei, será que o Olímpia... Nada. Não. Continuou como estava, 1-0, vamos aqui. Para mim, esse é o Nada grande, além disso. Esse é o grande sinal de que, Claro. se fosse possível acertar um resultado, combinar entre os dois e não ter jogo, esse 1-0 seria aceito pelo Olímpia e pelo Arce, e o pessoal ia voltar Também para acho. casa tranquilamente esperando a semana que vem. Né? Nenhuma modificação de postura depois de levar no começo do segundo tempo, é verdade, com muito jogo pela frente ainda. Talvez fosse uma coisa momentânea, né? Combinada antes do jogo, olha, no momento em que levarmos um gol, essa possibilidade é muito grande, nós vamos passar ali 5, 10 minutos em total tranquilidade, não vamos, né, passar uma impressão de descontrole, etc. Mas não, foi assim que o Olímpia levou o jogo até o final, tentou levar o jogo até o final. A bola na trave no primeiro tempo é uma bola perigosa. Sim. Né? A segunda é uma coisa muito circunstancial, até teve né, saiu, não saiu, foi escanteio, foi tiro de meta, daria uma certa confusão. Mas, assim, é claro que o Olímpia aposta na sua capacidade de fazer alguma coisa que ninguém espera no jogo de volta por causa do ambiente que vai ser criado. O Flamengo vai ter dificuldade, o Flamengo vai jogar num lugar difícil, mas o Olímpia vai ter que fazer um gol pelo menos. Isso não muda o jogo. em absolutamente nada a distância técnica das equipes. Não há a menor alteração. E o Flamengo está ganhando isso aí por 1-0. Eu acho muito, mas muito difícil a vaga não ficar com o Flamengo. Também acho complicado. William, André. sabe que antes de passar pro Jean, né, a gente tava vendo... O Jean chamou lá, mas pode falar, Bertozzi. Tá, porque assim, a gente viu agora há pouco, eu achei um detalhe muito interessante a comemoração do Bruno Henrique indo em direção a São Paulo. É simbólica pela semana que se viveu no Flamengo. Fato. Ele parece bater Tem um na traço de cabeça afeto ali. ali com uma mão ali perto da cabeça. Ele assim, parece de fazer um carinho. gesto também em direção à cabeça. Não sei se é algo, de repente, sobre o gol de cabeça, sobre a mudança de posicionamento, sobre algo que eles combinaram e foi pedido para ser explorado. Claro que o próprio São Paulo pode falar um pouco mais sobre isso e ele deve, como ele é um cara que gosta de falar de futebol, deve falar sobre o que ele quis explorar. Que bom, né? Que ele quis explorar com a mudança de posição. Mas eu não acho que é uma coisa que se desse por óbvia
que o autor do gol fosse procurar o Sampaoli para comemorar. A gente sabe tudo que aconteceu na semana do Flamengo. Né? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre Pedro, né? Porque com o que a gente viu hoje, o Pedro teve a punição hoje, mas o Pedro pode jogar no final de semana e o Gabigol está suspenso. O jogo hoje apresentou talvez até uma possibilidade, que já foi usada em outros momentos no Flamengo também, sem precisar utilizar o Pedro. Vamos ver como é que vai desenrolar essa novela nos próximos dias. Fala aí, Jean, você chamou. Não, só em relação ao que o André estava falando, acho que a prova de que o Arce assinaria o 1-0 antes do jogo é que ele falou isso na entrevista coletiva dele ontem. Praticamente falou isso. Ele falou, olha, eu quero voltar vivo para Assunção, eu quero voltar vivo para o Paraguai, porque ele sabe quais são as diferenças entre o Flamengo e o Olímpia. Então, assim, é claro que ele assinaria o 1-0, é claro que ele está feliz, acho, com o desempenho do time dele, mas para mim também é claro, como eu disse no meu comentário inicial, que esse resultado é um ótimo resultado para o Flamengo, né? Não veio a goleada, não veio a coisa... Para mim, assim, se o Flamengo faz 3-0, 4-0, diante da diferença técnica que existe entre as duas equipes, eu acho que o Flamengo poderia até pensar em não levar alguns jogadores para o Paraguai. Você não vai tomar de 3, não vai tomar de 4 lá. É claro que na hora que você vence por 1-0 e que uma derrota por 1-0 pode levar o jogo para os pênaltis e tudo mais, você vai levar todo mundo, você vai escalar a melhor formação possível, mas você também vai ter mais espaço porque, repito, o Olímpia vai ter que jogar, vai ter que sair, não vai poder fazer o que fez hoje. Pode até fazer, mas aí provavelmente é grande a chance que não consiga nem mesmo as bolas na trave que conseguiu. Então, eu não acho que a situação do Flamengo seja desconfortável, somando as duas coisas, né? Somando o 1-0 no jogo de hoje e somando a diferença técnica que existe entre essas duas equipes, apesar de, claro, a gente está falando de um jogo no Paraguai que vai ser muito diferente dos jogos que a gente viu, por exemplo, do Libertad recentemente, né? Quando você não tem torcida, quando você não tem ali aquele ambiente quente que muitas vezes muda um jogo de futebol. Mas também nós estamos falando de um Flamengo experiente, com jogadores rodados, acostumados a grandes decisões, que não vão sentir tanto, ou tendem a não sentir tanto esse ambiente. Então acho que o Flamengo vai tranquilo. O importante era ganhar hoje, porque se realmente tivesse empatado, aí o Arce poderia, inclusive, pensar, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no Maracanã e, quem sabe, numa decisão de pênaltis eu avanço. Então, acho que o Flamengo não tem motivos para grandes preocupações, mas, claro, não vai poder poupar ninguém no Paraguai, vai ter que ir com o time completo e jogar com todo o empenho e dedicação possível. Verdade. Pode falar, Biro. Eu acho que ele vai repetir a ideia de jogo. No Paraguai. Mas ele tem que fazer um gol, hein, Biro? Ele vai repetir. Mas ele tem 90 minutos para fazer um gol. Em algum momento ele vai ter que mudar. Então. E eu acho que ele vai trabalhar muito a jogada aérea ofensiva. Ele sentiu que tem brecha. Que é uma questão. Teve espaço. Assim, né? o jogo é esse. Assim como o América teve espaço Tentar naquele achar um jogo para pegar um jogo ruim no Flamengo, o América teve espaço. O que sinaliza ele é muito mais isso do que algum tipo de construção, que ele não tem tempo e não vai ter daqui até... O ideal para o Flamengo é que ele tente jogar, inclusive. Sim, essa é a vida do sonho do Flamengo. Só que eu acho que pelo que se apresentou hoje, especialmente aquilo que a gente comentava, o André depois falou, da postura, depois que o Flamengo faz 1-0, não me parece que ele está muito preocupado com essa questão de jogar. Agora, o que o jogo sinalizou minimamente dele, a bola, não só pela bola no travessão, mas entraram outras bolas aéreas ofensivas, porque ele teve problema com a bola aérea defensiva. Teve o gol do Bruno, teve a bola que entrou do Davi Luiz, se eu não me engano, uma cobrança do Everton Ribeiro, passava até agora. Então acho que vai ser por aí. Não acho que vai ter muito de volume, de criação, de jogo. Segunda etapa, um 0-0 arrastado, que eu nem acredito, mas aí ele pode pensar em alguma coisa. Mas de resto vai ser esperar uma sorte melhor do que exatamente uma criação planejada. Olha, galera, jogo ruim do Flamengo, tá? O Flamengo não jogou bem, a gente tem que comemorar, tá? Primeiro, eu sempre gosto de falar isso, que o torcedor tem que comemorar, porque, bicho, vencemos nas oitavas de final da Libertadores. O resultado do torcedor precisa comemorar, precisa extravasar. Comemorar o resultado, precisa botar a mão na cabeça e falar, não foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo não fez um bom jogo. O Flamengo foi lento no jogo. Troca de passe lenta do time do Flamengo. O Flamengo tem que acelerar essa troca de passe. Não pode ser tão lento, tão previsível, sabe? O gol sai. Teve poucas chances claras do Flamengo pra gente lamentar. Pô, aquele gol que eu lembro só do BH, né? Do que o Bruno Henrique recebe na entrada da área ali, do De Arrascaeta, e chuta a bola pra fora. Aí, tirando o gol que ele fez, o Flamengo foi fatal nas chances que teve, que foi uma. E a do BH, né? Perdeu ali. Então, assim, o que me anima é que no Paraguai, em algum momento, o Olímpia vai ter que sair pro jogo.
Ah, mas aí o Pedro Ivo falou, mas aí o Olímpia vai ficar segurando. Em algum momento os caras vão ter que sair pro jogo. A não ser que o Flamengo demole e tome o gol cedo. Aí ferrou. Não pode tomar o gol cedo. Né? E tem que jogar pra ganhar. Claro, não vai dar espaços pro Olímpia, mas tem que jogar pra vencer a partida. Esse time do Flamengo. Não pode resolver, não, vamos empatar. Não. Jogar pra ganhar. Né? Enfim, vamos ver aí, meu querido. Dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.